Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. É com grande alegria que hoje estamos retornando com as nossas palestras presenciais. A pandemia do coronavírus nos obrigou a uma longa paralisação, embora espiritualmente nos mantivemos em plena atividade durante todo esse tempo. E hoje é com imensa satisfação que estamos reiniciando a apresentação das palestras. Para tanto, a direção da casa resolveu que nossas palestras serão inspiradas no livro Vinha de Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A palestra de hoje é relativa ao primeiro capítulo, cujo título é Quem lê, atenda. Trata-se de uma passagem de Jesus e está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Vamos acompanhar o texto no telão. Antes disso, eu vou pedir a dona Ângela para vir fazer uma prece para nós, para a gente iniciar aqui. Boa noite a todos. Vamos pensar no nosso Mestre Jesus entre nós, nos abençoando como Ele sempre fez na sua passagem aqui na Terra. E nós vamos agradecer pela bênção de estarmos aqui, acolhidos nesta casa que tanto bem tem nos proporcionado. E vamos pedir pelos nossos irmãos que se encontram desgarrados da realidade, prisioneiros do vício, prisioneiros do crime, prisioneiros dos maus costumes, que ainda não atentaram para a realidade de que todos nós somos filhos de Deus, depositários dos germes divinos que Ele nos presenteou na nossa criação, e que nós estamos aqui lutando para que eles possam germinar através da nossa experiência, do nosso trabalho no bem. E rogamos a vossa misericórdia, ó Mestre, para todos esses nossos irmãos, para que eles possam despertar deste sono de horror que eles vivem, para que eles possam conhecer a felicidade que nós já conhecemos, por aqui estarmos buscando a verdade, buscando a realidade espiritual. Que o teu amor os envolva e os faça despertar, e que a paz esteja sempre presente em nossos corações, e que possamos ser distribuidores de todas essas graças que temos recebido aqui, esclarecendo aos irmãos que estão ao nosso redor, seja da nossa família, no meio nosso social, onde quer que estejamos, possamos exemplificar todo o ensinamento que nós temos recebido aqui. Obrigado por esta oportunidade reencarnatória. Obrigado pela vida, pela família, por tudo que temos recebido. Que sejamos dignos trabalhadores da seara do Cristo, que sejamos dignos discípulos vossos, que assim seja. Agora nós vamos ao texto de hoje. Quem lê, atenda. Jesus, Mateus 24, 15. Livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta do tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam, a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação.
O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ter para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. E para falar sobre esse tema, quem lê atenda, convidamos a Andressa Oliveira, que é profissional da psicologia e tarefeira aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Andressa. Boa noite a todos. É com muito prazer que me encontro aqui mais uma vez com vocês. Hoje, para iniciarmos, abrir as palestras do Núcleo, com o capítulo 1 do livro Vinha de Luz. Esse capítulo aqui, gente, com o título Quem Lê Atenda, o Emmanuel está fazendo aqui para a gente uma convocação. E se nós estivermos bem atentos, ele é bem incisivo durante a mensagem, inclusive dá até alguns puxões de orelha, nesse tema, mas é um tema muito interessante. Só que antes da gente passar para o tema, eu convido vocês a gente mergulhar um pouco mais nesse trechinho que ele escolheu, lá do livro de Mateus. Quem lê atenda, isso está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Por que eu pensei em voltar lá no capítulo 24? Eu acho muito interessante a gente entender o porquê que o Emmanuel escolheu esse trechinho. Reparem bem, é um trechinho muito curto, E a gente se pergunta, por que esse trechinho, E o que veio antes para que Jesus falasse, Quem lê, atenda. Então, eu vou voltar aqui, lá no capítulo 24, vou ler um trecho, para a gente entender o que veio antes desse versículo aí. E aí eu começo ali no versículo 3 e vou até o 15, que é o versículo que o Emmanuel resolveu destacar na mensagem dele. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda. Olha só, gente, que interessante, Jesus estava ali, falando para os apóstolos, em particular. Reparem bem que os apóstolos estavam na condição de ouvintes. Só que no final da mensagem, Jesus fala, quem lê, atenda. Se os apóstolos estavam na condição de ouvintes, para quem que Jesus estava endereçando essa mensagem? Vocês conseguem imaginar? Para nós. Porque Jesus, com a perspicácia dele, ele já sabia que em algum momento aquela fala dele, no futuro próximo, seria registrado. Eu não sei se vocês sabem, segundo alguns historiadores, Mateus levou em torno de 50 anos depois da morte de Cristo para fazer, registrar as passagens, de Jesus no livro dele. Então imagine só, 50 anos depois, e ainda assim Jesus fala, quem lê atenda. Ele está direcionando toda a fala dele aqui para nós, que seríamos os futuros leitores do Evangelho e dos ensinamentos dele. E aí o Emmanuel vem trazendo nessa lição como nós temos interpretado, essas santas leituras. Aí antes ele faz uma comparação aqui, olha só o que ele fala.
Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Reparem que ele está falando ali que nós, enquanto pessoas, a gente foi trazendo, mais para o lado pervertido as produções sagradas da terra. E a que ele se refere? Ele está se referindo aqui às várias invenções, que tiveram. Por exemplo, nós temos aí Santos Dumont, e eu resolvi destacar justamente ele. Ele inventou o avião, como vocês bem sabem, ele é o pai da aviação. Nós temos Sócrates, que no caso aqui o Emmanuel fala, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. E aí eu trouxe Sócrates, por quê? Santos Dumont, gente, como vocês bem sabem, ele criou o avião e ele mesmo fala que ele criou o avião para diminuir a distância entre as pessoas. Só que não foi assim que foi utilizada a obra dele, Veio as guerras e as pessoas acabam utilizando o avião dele para quê? Para matar pessoas. Ele até fala, no começo deste século, nós, os fundadores da aeronáutica, havíamos sonhado com um futuro pacífico e grandioso para ela. Mas a guerra veio, apoderou-se de nossos trabalhos e, com todos os seus horrores, aterrorizou a humanidade. Ou seja, o intuito dele era diminuir a distância entre as pessoas e reunir os povos. Mas as pessoas fizeram aquilo que o Emmanuel está dizendo aqui, transformaram a obra dele em objeto de perversão, Com Sócrates não foi diferente, aconteceu a mesmíssima coisa, porém Sócrates está na seara dos frutos do pensamento. Sócrates é da área da filosofia. Gente, a filosofia de Sócrates, ela é maravilhosa, Sócrates, ele abordava questões essencialmente humanas, Questões advindas das relações, do convívio em sociedade, como ele trazia temas como justiça, o bem, a moral, a verdade. E ainda assim, os homens da época não compreenderam e acabaram distorcendo o que ele trouxe e o acusou de corromper a juventude da época. Então, eles fizeram o que fizeram com Santos Dumont, foi feito com Sócrates e vice-versa. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que com o Evangelho de Jesus foi diferente? Não, Houve distorções, é disso que o Emmanuel vai falar aqui, por isso que ele fez essa comparação no início. Ele fala que, olha, frequentemente as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. O que ele está dizendo aqui? Que às vezes a gente pega ali, por exemplo, a Bíblia para ler o Evangelho, o Novo Testamento, mas a gente não está indo com aquela intenção, a melhor intenção. E aí, para a gente entender qual seria aí a melhor forma da gente buscar no Evangelho, a gente precisa entender primeiro o que é o Evangelho, qual a função dele e o que consta nele, o que nós vamos encontrar nele, Então, primeiro aqui a gente vai descobrir o que é o Evangelho, O que significa o termo Evangelho? O termo Evangelho origina-se do grego euangelion, onde eu significa bom, angelion significa mensagem, notícia, novidade. Juntando tudo, a gente tem o quê? Boa notícia, Então, o que acontece? O que Jesus veio trazer para a gente? Ele veio trazer justamente isso, boa notícia. Porque naquela época, quando Jesus trouxe o Evangelho, aquele povo, eles estavam assim muito desolados, Império Romano dominando, eles foram destituídos da sua cultura, foram obrigados a aceitar uma cultura que eles não queriam, estavam passando por miséria, fome, enfim, crise econômica, crise social, crise política. Então, não está muito diferente do que a gente vem vivendo ao longo de todos esses anos, Então, a sensação que eles tinham é que não tinha nada assim de esperançoso para o futuro. E aí aparece Jesus com uma boa nova, com uma boa notícia, dizendo, olha, tem sim, existe uma vida futura esperando vocês, isso tudo não termina aqui, esse sofrimento vai acabar, e a felicidade plena ela é possível na vida futura.
né? Quando vocês alcançarem o reino dos céus. Então Jesus trouxe essa boa nova, que é o Evangelho, trazendo essa notícia para dar um consolo para aqueles corações que estavam sofrendo muito naquela época. Então as pessoas se juntavam e queriam ouvir aquilo, queriam entender como se fazia para chegar nesse reino dos céus, porque ninguém aguentava mais tanto sofrimento, né? E Jesus veio trazer essa notícia. Tanto que o Evangelho, você vê, né, ele não perde, não se perde. Ele ainda traz consolo para a gente nos tempos atuais e vai perpetuar ainda por muitos e muitos anos. E o que consta nesse Evangelho, né? O que a gente encontra lá se a gente abrir? A gente vai encontrar os atos comuns da vida do Cristo, os supostos milagres, as predições, igual Jesus fez ali, né, nessa passagem que eu li, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e a essência do Evangelho, que é o quê? O ensino moral. E o Emmanuel, nessa mensagem, quando ele diz quem lê atenda, ele está nos convidando a concentrar justamente na essência do Evangelho, que é o quê? O ensino moral. E a doutrina espírita fez exatamente isso. Quando a doutrina espírita se propôs dar uma nova roupagem para o Evangelho, ou melhor dizendo, pegar o Evangelho e trazer ele à luz dela, o que ela faz? Ela foca somente no ensino moral. Ela não foca ali nas discrepâncias, né? E a gente vai ver isso aqui com o Emmanuel. E aí o Emmanuel continua, né? Olha o que ele diz aqui. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. E aí eu coloquei até entre parênteses aqui, discussão de paradoxos no Evangelho. O que é paradoxo, gente? Paradoxo é contradição, né? É aquilo que traz, assim, parece que traz uma lógica, mas quando você vai buscar a fundo, existe ali uma contradição. E o Evangelho, ele é cheio de paradoxos, do início ao fim. Mas o que nós precisamos levar em conta quando a gente vai buscar conhecimento no Evangelho? Primeiro, foi escrito por mãos humanas. Igual eu trouxe aqui o exemplo do livro do Mateus, acabei de comentar aqui, que Mateus levou aí em torno de 50 anos após a morte de Cristo para poder escrever o Evangelho. E aí vocês acreditam mesmo que ele conseguiu lembrar tudo ali de acordo com o que era, os fatos, para poder registrar? 50 anos depois, você pode perder muita coisa, muitos detalhes, né? Então a gente precisa considerar isso. Aonde a mão humana vai, está suscetível de falha, está suscetível de ocorrer ali alguma distorção, né? E talvez não é nem intencional, não, é porque acontece, né? Nós somos humanos, estamos suscetíveis a falhas e a erros. E aí é que está. A gente não precisa focar nisso. Porque a intenção de Jesus é que nós focássemos na essência da mensagem que ele queria passar, né? E se nós focamos na essência da mensagem, como o próprio Emmanuel tem trazido aqui nesse texto, nós vamos conseguir captar a essência, que é o que nós precisamos para seguir a nossa conduta. E aí, mas eu fiz questão de trazer aqui algumas passagens do Evangelho que são consideradas paradoxais. Uma delas é essa aqui, ó. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Isso está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 14. Essa passagem aqui, gente, a gente pode chegar aqui e ver ela de duas maneiras. Como o Emmanuel disse, se a pessoa for ali com aquela intenção mais, digamos, pervertida, né, vai distorcer. E não vai entender o que Jesus quis dizer com isso aqui. Ou vai entender e vai usar isso de uma maneira não tão bem intencionada. Então, eu vou mostrar para vocês o que seria a essência dessa mensagem, né, com um olhar mais positivo, trazendo a essência da mensagem, e vou mostrar para vocês o que seria esse outro olhar, né, que é esse olhar mais distorcido. Quando a gente lê isso aqui, a gente está entendendo que ele está dizendo o quê? Que Elias reencarnou em João Batista. E aí, se você está bem intencionado na hora que está lendo essa mensagem, você vai pensar assim, nossa, que legal isso, né? Jesus está dizendo para a gente que existe vida após a morte, que é possível reencarnar, que é possível voltar, né, num outro corpo
Isso traz um consolo para o nosso coração, porque a gente perde aí, às vezes, se despede dos nossos entes queridos, e talvez, né, quem não tem o conhecimento ali, não sabe que isso aqui é possível, que essa pessoa pode vir voltar nesse mundo, que ela pode ter uma nova chance, né, nessa terra, e que a vida eterna, ela existe. Então, essa é a essência dessa mensagem, de que a reencarnação existe, de que a gente pode contar com esse consolo, isso traz um conforto para o nosso coração. Agora vamos para a parte mal intencionada. E aí a pessoa lê e fala assim, a reencarnação aqui na Bíblia. Agora eu vou pegar isso aqui e vou lá tacar na cara de quem não acredita. E não é para isso que o Evangelho existe, entende? Porque às vezes a pessoa vai mal intencionada e quer pegar isso aqui e quer impor para o outro de toda forma. Olha, fulano não acredita em reencarnação. E diz que reencarnação não está na Bíblia. Então eu vou pegar isso aqui e vou provar para ele agora que está. E aí a pessoa quer lá impor para o outro de toda forma, né? Para provar para ele a todo custo que sim, a reencarnação existe. E não precisa disso, né? A pessoa, se ela quiser ver, né, ela vai ter acesso. O Evangelho está aí para quem quiser ver. E como o Emmanuel disse, vai dos olhos, né? Ele vai até dizer isso aqui. Os olhos é que tem que estar atento ali ao que o Evangelho está querendo dizer para a gente. E a gente não precisa ficar focado nas polêmicas, né, do Evangelho. E aí ele fala aqui, olha, quantos olhos passam por ele, eu acabei de dizer, apressados, inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Ele está perguntando. São inúmeros, né? A gente não tem nem como contabilizar. Gente, o Emmanuel, o que ele está trazendo aqui? Ele não está falando assim, não questione. A gente pode questionar sim, até porque a nossa fé ela precisa ser raciocinada. O que ele está falando aqui é para a gente ter um cuidado na hora de fazer esse questionamento e está pedindo a gente assim para olhar mais a nossa intenção quando a gente vai abrir o Evangelho. Porque se você for para ler o Evangelho já com uma intenção de se impor para uma outra pessoa, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui, com alguma passagem específica, você está usando o Evangelho de uma maneira deturpada, né? Porque o Evangelho não veio para isso. Essa não é a função dele, que é o que nós estamos comentando aqui, né? Mas ainda assim vão haver pessoas que vão abrir e vão tentar usar dessa forma que eu comentei. E vão focar justamente ali, como o pessoal antigo falava, né? Fica procurando pelo em ovo, né? E vai focar justamente naquela parte que não é essencial. Como eu disse, é um livro que foi escrito por mãos humanas e que está suscetível, sim, de equívocos, de falhas, como qualquer outra coisa que a mão humana, né, toca. O próprio Haroldo Dutra Dias, ele fez um estudo recentemente, não sei se vocês têm conhecimento disso, ele trouxe um estudo do livro de Isaías à luz do Espiritismo, inclusive recomendo, está no Google, se eu não me engano, se vocês digitarem lá, vocês vão encontrar. E é muito interessante esse estudo, e no início, na introdução desse estudo, ele fala que nenhuma biografia ela é fiel aos fatos, 100% fiel aos fatos. Sempre vai haver ali alguma coisinha que escapou, ou o próprio autor que escreve, ele vai trazer ali um pouco dele, a subjetividade dele. Tanto é que se vocês pegarem os 4 principais evangelhos, né, que é Mateus, Lucas, Marcos, né, e João, vocês vão notar que há diferenças nos relatos, né? Uns começam, por exemplo, pelo nascimento de Cristo, outros já vai lá para a parte da crucificação, e aí relata cada um de um jeito, mas vai haver também algumas convergências, se a gente notar. Mas o fato é que, na essência da lição, todos eles preservaram ali a lição que Cristo queria passar, e isso que é importante. E aí, continuando, fiz questão de destacar uma outra passagem do Evangelho que também traz esse paradoxo. Só que essa aqui, gente, ela traz uma mensagem tão esplendorosa, eu chego a ficar com dó quando alguém não consegue captar a mensagem que Jesus está passando nessa passagem. Porque é uma mensagem assim tão bonita, que se você focar, né, nos pormenores, você vai perder a essência dessa mensagem. Olha só essa passagem aqui. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo.
Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Isso Jesus perguntando. Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está lá em Mateus 12, 46 e 50. Gente, Jesus ele tinha uma perspicácia tão grande que ele não perdia oportunidades. Então, qualquer coisinha que acontecia ali no cotidiano dele, ele aproveitava para extrair lições e passar para as pessoas. Aqui não foi diferente. Para quem vê a grosso modo, como o Emmanuel mesmo disse ali, com os olhos apressados, vai pensar assim, nossa, Jesus desfez da mãe dos irmãos, né? Outros vão falar, então Jesus tinha irmãos, né? Vou mostrar para quem não acredita que Jesus teve irmãos. Então, esses aí são os pormenores que as pessoas às vezes ficam atendo e esquecem da essência. Qual que é a essência da mensagem? Jesus aqui está trazendo para a gente o conceito de família espiritual e família terrena, família consanguínea. E se a gente consegue entender isso aqui, passa a fazer sentido um tanto de coisas. Você começa a entender assim, nossa, por isso que eu dou mais certo com aquela pessoa que eu sou amiga, que eu encontrei na rua ontem, do que com aquela pessoa que convive debaixo do meu teto e que tem o mesmo sangue que eu. Por isso que eu bati o olho no fulano de tal outro dia, eu gostei dele só de cara e não dou certo de jeito nenhum com um tio meu que visita a minha casa todo dia. E aí você começa a dar sentido para um monte de coisa na sua vida que antes talvez não teria. E a mensagem ela é esplendorosa, né? Jesus não está desfazendo da mãe nem dos irmãos dele, né? Ele só aproveitou ali o ensejo para trazer essa mensagem, né? Isso inclusive está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem tiver interesse, ele trazendo esses conceitos com essa passagem aqui, à luz do Espiritismo, para a gente entender o que ele quis dizer. O Evangelho, gente, é um livro, como Jesus usou muito alegorias, metáforas, a gente precisa estar atento às entrelinhas da mensagem que ele traz. Se você ficar atento às entrelinhas do que ele está trazendo, você consegue captar a essência. Senão, Jesus vai ser sempre mal interpretado, né? E vai ser tido, por exemplo, nessa mensagem aqui, ele poderia ter sido tido como uma pessoa grossa, que está desdenhando a família, e não é por aí, né? Na verdade, ele está trazendo ali conceito de família espiritual e conceito de família consanguínea, família terrena. Está dando para acompanhar a gente aqui, tá? E aí o Emmanuel continua aqui, né, no texto dele. Alinham com avidez as contradições aparentes e toca malbaratar. Malbaratar, gente, é quando você dá perda, né? Tipo assim, diminui, né? Com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. E aí eu pergunto, quais são essas plantas tenras, né? E dadivosas do Evangelho? O que o Evangelho traz para a gente, né? Ele traz tanta coisa, tanta coisa. O Evangelho, gente, ele é o que representa ele para a gente seria aquela parábola do semeador, né? Tinha até uma canção que a gente cantava quando a gente era católica. A gente tinha um refrão dela que falava assim, que a palavra é a semente que Jesus jogou no chão da sua mente, no chão do seu coração. E aí você avalia se essa terra, que é o seu coração e a sua mente, estiver pronta para receber, você vai receber com olhos de ver. Agora, se não estiver pronto, a gente precisa esperar. Porque o que acontece? Há pessoas que talvez não estão em tempo de entender isso aqui. Por isso até que é muito importante nós entendermos, porque às vezes a gente fica naquele afã, né, de tentar colocar para o outro o que a gente está entendendo do Evangelho. Igual aquele trecho que eu trouxe ali da reencarnação, né, que Elias é João Batista. Tem pessoas que não estão em condição de entender isso agora. O Richard Simonetti, num livro dele, ele até fala, né, o livro chama Atravessando a Rua, ele fala que a leitura da Boa Nova não se destina aos outros. Deve falar à intimidade de nossa consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, e sim como orientação para o nosso próprio comportamento. O que ele está querendo dizer aqui? Não sei se acontece muito com vocês. Às vezes você está lá fazendo o culto no lar, a gente tira aquela mensagem ao acaso, e aí você fala assim, não, essa mensagem aqui seria para o fulano de tal. Ele tinha que estar aqui para ver essa mensagem. Vou marcar aqui, vou tirar uma foto e vou mandar para ele, porque ele precisa ouvir isso. E o Richard Simonetti está dizendo aqui, não é assim que funciona. Se o fulano não está ali, porque não era para ele, é para você mesmo que está ali, é para a gente que está ali. Igual, se eu estou aqui hoje falando desse tema, significa que eu tenho algo a aprender com esse tema.
e que talvez eu ainda não havia absolvido, e estou aqui hoje para aprender. E se nós estamos aqui hoje juntos discutindo sobre esse tema, significa que é para nós esse tema. Não é para quem não veio, para quem está em casa, para quem a gente deixou lá fora. Então é disso que se trata, a gente precisa ter esse cuidado. Nesse livro mesmo, Vinha de Luz, na introdução dele, o Emmanuel fala que cada um está na religião ou na denominação que segue, porque aquela religião é a que atende o seu grau de evolução. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque nós vamos dar conta de acompanhar o que está sendo dito aqui. E se a pessoa está lá na outra, é porque é o que ela consegue acompanhar no momento. Então, não adianta a gente querer pegar as coisas, né, e impor para o outro, e vice-versa. Não adianta o outro querer impor para a gente. Cada um tem seu tempo, todos nós vamos chegar lá, mas cada um dentro do que dá conta, né? E aí, vamos ver quais são as plantas dadivosas, né, do Evangelho. O que o Evangelho traz para a gente? O Evangelho, gente, ele está cheio disso que está aqui, ó. Contemplação, gratidão, harmonia, sacrifício, renúncia, afeto, compaixão, dedicação, desapego, perdão, aceitação, paciência, compreensão, atenção, alegria, otimismo, simpatia, bondade, generosidade, gentileza, ternura, tolerância. Deixei as 3 últimas aqui porque elas são quase que a essência, né, da mensagem do Evangelho, que é caridade, fraternidade e amor. Então, se você for abrir o Evangelho bem intencionado, é isso aqui que você vai encontrar. Então, o Emmanuel está fazendo o convite. Quem lê, atenda. Quem lê, procura encontrar isso, né? Que não fique preso nos pormenores, nas discrepâncias, porque elas vão existir. Mas o nosso foco não é esse. É a essência, né, da mensagem de Cristo. E a recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva, disse Emmanuel. O que Jesus traz para a gente, né? O que de fato, qual foi a intenção dele ao passar o Evangelho? Vocês sabem, Jesus não escreveu o Evangelho de próprio punho. Mas quando ele fala quem lê, atenda, ele está direcionando, porque ele sabia que isso tudo seria registrado. Então, ele já deixa ali para a gente... Basicamente, o que eu vou colocar aqui é a partir da doutrina espírita, né? As lições do Cristo no Evangelho, né, conscientizam o indivíduo a fazer o quê? Ele conscientiza o indivíduo de sua essência imortal, da sua responsabilidade na construção do próprio futuro, porque nós mesmos somos responsáveis, né? Não adianta a gente achar que o outro vai fazer pela gente. Somos nós mesmos, né? Somos responsáveis pelas nossas escolhas e precisamos lidar com o que vem com elas, né? E da presença constante do amparo divino em sua trajetória evolutiva. A espiritualidade não vai fazer para a gente, mas ela também não vai desamparar a gente sempre que precisar, né? A gente vai estar ali com ela, caminhando junto sempre. Né? Então, é isso que Jesus indica para a gente no Evangelho. Só que precisamos estar atentos. E aí, de novo, quem lê, atenda. Quem conseguir ler com os olhos do Espírito vai conseguir apurar isso aqui lá. E fora isso, ele ainda nos ensina, né, o perdão das ofensas, o amor ao próximo e o desapego dos bens materiais. Isso tudo a gente vai encontrar no Evangelho. É quase que um código de conduta para a gente alcançar essa vida futura. Se a gente souber ler com calma, com atenção. Vou até compartilhar com vocês. Todas as vezes que eu estou muito assim, passando por dificuldade, eu estou com alguma situação difícil, eu sempre gosto de pegar a Bíblia, sabe? Eu gosto de pegar. Só que antes, eu gosto de fechar o olho e fazer uma prece, para que Jesus me inspire a achar a lição que eu preciso naquele momento. Porque se eu estou em dor ali, significa que eu estou precisando aprender alguma coisa. Eu peço a Ele que me mostre o que é. E eu sempre abro, porque eu acho que é a forma que eu vou encontrar de conversar com Jesus. Eu acho sempre que ele vai me responder ali. Não assim, né, particularmente. É claro, né, a gente tem espiritualidade e Jesus está sempre regendo. Mas como ele mesmo disse aqui, ó, da presença constante do amparo divino em sua trajetória evolutiva, eu acredito muito nisso. A gente nunca está desamparado. Então, eu compartilho com vocês a forma como eu entro no Evangelho. Eu acho que é isso que o Emmanuel quer, sabe? Você meditar sobre a palavra que você vai ler. Se não puder fazer uma prece antes de ler, que
faça depois, né? Mas que medite antes, peça a Jesus para te dar uma boa intuição, né? Na hora que você for ler ali o Evangelho, e provavelmente você vai encontrar um bom consolo, um bom conforto ali, né? Eu falo que se com Jesus já está complicado, sem Ele é mais difícil ainda. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas, no caso aqui, gente, vergonhosas, viu? Ignominiosas significa vergonhosas, brincadeiras. Mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. Isso aqui é muito interessante, porque o Emmanuel fala, né, que a gente precisa ter isso que eu acabei de comentar. Quando for ler, buscar ler com olhos espirituais, né, com coração de quem quer encontrar um alimento para o espírito. Porque Jesus mesmo disse, né, nem só de pão vive o homem. E ele estava se referindo ao alimento espiritual, que seria o Evangelho. O Evangelho, o espírito precisa de alimento também, não só o corpo. E se você quer sustentar bem seu espírito, você tem que prepará-lo para receber esse alimento. Né? Então, se você vai ao Evangelho com procura de buscar esse alimento para o seu espírito, que vá com boas intenções, né? E use essa ferramenta para você, como o próprio Richard Simonetti falou aqui. Não é para o outro, eu vou procurar ali um trecho que eu vou precisar argumentar para uma outra pessoa, não, é para você. Né? Use para você, no momento de intimidade com Deus, que você precisa ter, que é ótimo, né? Isso faz um bem danado. E medite sobre a palavra, porque isso ajuda muito. Né? Isso eleva o nosso espírito. Né? E aí, ele até fala aqui, tem um livro dele, eu fiz questão de destacar aqui, no livro dele, A Caminho da Luz, ele fala que a grandeza da doutrina não reside na circunstância de o Evangelho ser de Marcos, ou de Mateus, ou de Lucas, ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. É que portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. Mais uma vez, o Emmanuel nos convidando a focar só na essência e trazer só o que é necessário para o espírito. E aqui ele fala, com real atitude de elevação, ir para o encontro com o Evangelho, com a Boa Nova, com atitude de elevação. E aí, mais uma vez, eu falo, quem lê, atenda. E aí ele fala, o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual. Por que ele está falando isso? Porque nós, gente, nós não temos dificuldade nenhuma para fazer o que é errado. Para a gente é muito fácil fazer o que é errado. Por quê? A gente já tem uma má tendência que é inata. Nós estamos trabalhando para melhorar isso. Porque aí é que está a dificuldade, transformar isso em algo bom. Porque fazer coisa errada, nós somos todos mestres em fazer. Vocês concordam? É muito fácil, o caminho errado, ele é muito fácil de entrar nele. Não tem dificuldades. Mas quando você tenta seguir o caminho do bem, nossa, ele é árduo, ele é difícil. Você chega a pensar em desistir, porque ele é difícil, porque é a porta estreita. E aí é isso que o Emmanuel está falando. Fazer as coisas erradas, ou seja, fazer lá, o problema do discípulo não é o de ler para alcançar novidades emotivas, né? Ou transformá-la em arema de esgrima, ou seja, para isso nós não encontramos dificuldade e problema. Nós encontramos dificuldades e problemas para ler o Evangelho e atender a Deus cumprindo-lhe a divina vontade. Aí sim nós encontramos dificuldade, porque realmente fazer o bem é muito difícil, não é fácil, né? Pensa só, para você ir para uma festa e beber bastante e fazer uma farra, é ali 2 tempos, você está pronto, arruma, vai. Agora, para você arrancar da sua casa e ajudar, num processo de caridade, ir num asilo, fazer uma visita, ou visitar um doente, um enfermo, ou ajudar num mutirão, nossa, é uma dificuldade, a gente encontra dificuldade ali, para tudo. Não é assim que funciona? Então, é disso que o Emmanuel está falando, que ele está falando. Fazer a vontade divina, que é complicado para a gente. Esse é o nosso problema. O nosso problema não é transformar a Escritura, né, o Evangelho, em arena de esgrima, porque isso a gente sabe fazer com maestria, né? E é isso que a gente precisa mudar. Quando eu li esse trecho aqui, eu me lembrei de uma parte, né, da carta que Paulo escreveu para os romanos. O Paulo, ele escreveu uma carta para os romanos, e tem um trecho lá
lá no capítulo 7, no versículo 19 a 20, que ele fala o seguinte: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está confirmando o que a gente acabou de dizer aqui agora, que o quê? As nossas limitações, às vezes, elas gritam mais alto do que o desejo de fazer o bem. A gente já tem um inatismo para as más tendências, mas nós estamos trabalhando para melhorar isso. E, com certeza, nós vamos alcançar, estamos caminhando para isso. Porque nós somos perfectíveis, né? Estamos melhorando a cada dia mais. E aí, gente, quando fala-se em vontade de Deus, eu fiquei pensando assim na hora, né? O que seria essa vontade de Deus? E pedi, né, à espiritualidade que me iluminasse assim na hora para traduzir essa vontade de Deus para a gente trazer aqui para a palestra. E aí na hora, ali no momento que eu estava fazendo as leituras para trazer para vocês, me veio a oração de Francisco de Assis. Não sei se vocês conhecem. Acho que a maioria conhece, ela é muito famosa. Eu falo que ali está escrito a vontade de Deus em forma de poema. E até pedi aqui o Naron fez a gentileza, né, Naron, de trazer para a gente a letra, né, em forma de música, para a gente ouvir, né, e entender melhor essa vontade de Deus. Porque eu não vi uma maneira melhor de mostrar para vocês como, né, particularmente eu enxergo a vontade de Deus, o que Deus deseja da gente, principalmente em relação ao Evangelho, o que Ele quer que a gente faça, né? E aí eu convido vocês a refletir sobre ela. Gente, então é isso. Eu espero que a mensagem que o Emmanuel trouxe para a gente hoje tenha esclarecido um pouco, né, a forma como nós vamos buscar o Evangelho, o alimento espiritual do qual nós precisamos, né? Queria agradecer a todos a presença, né? Fiquem todos com Deus, né? Vão em paz, que a espiritualidade amiga possa acompanhar vocês. E até a próxima.